Olá, cidadão, tudo bem? Agora a gente vai fazer o quê? Análises. É a minha opinião? Não. É uma análise, não é a minha opinião, mas acho que a gente não poderia deixar de falar a respeito do que vem acontecendo desde a semana passada, né? Com o PEC, com a PEC da blindagem, com o discurso do Lula na ONU e com a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, onde o Renan, como anunciou de primeira mão, o Cadu, do blog Cadu Amaral, sigam o blog do Cadu Amaral, inclusive vou referenciar tanto o texto dele quanto o primeiro vídeo que ele fez atentando para essa questão, sobre o Renan votar a isenção do imposto de renda usando uma proposta que estava parada no Senado desde 2019. Ora, vejam só. E por que eu acho isso importante? Por que eu quero falar de tudo isso junto? Porque, reparem, essa PEC, essa proposta, né, esse PL da isenção do IR, ela está parada no Senado, no Congresso, desde 2019. Por falta de interesse. Se quisesse, eles já tinham votado essa proposta há muito tempo. O Renan aproveitou um vácuo. A Câmara não estava querendo votar, estava com interesses altamente escusos. Há uma disputa real, nítida, entre Câmara e Senado, inclusive por poder, inclusive já em processo eleitoral. Por quê? Porque Câmara não tem o mesmo tipo de votação que o Senado, que é uma eleição majoritária. Então, por conta disso, essas duas casas estão em conflito atualmente. E a gente precisa fazer essa análise fria, não sem viés, porque não existe análises apartidárias, ou análises sem viés, ou análises imparciais. Nós somos, sim, parciais dentro do nosso lado, porém tentaremos fazer uma análise fria. É uma análise fria? Sem paixões? Vamos sentar, é difícil conseguir? Também né? Mas vamos tentar conseguir. Eu vou começar falando, vou soltar os áudios, vai ter o vídeo rodando tal, e eu vou tentar ir por partes para que a gente vá falando a respeito disso e pausando tal. Eu não sei quanto tempo vai levar isso aqui, eu creio que vai ficar longo pra caramba, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Eu vou começar com a abertura do Lula, né? Estamos de volta e vamos direto a Nova York acompanhar ao vivo o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Acompanhe com a gente. E agora eu vou pôr a abertura do Renan abrindo a sessão. Declaro aberta a 25ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 23 de setembro de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: aviso SF 250466348852 do Tribunal de Contas da União, encaminha cópia do Acórdão 2004/2025, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União no processo TC 007.440/2024/0. Aviso SF 25.130.724.9.108 do Tribunal de Contas da União, também encaminha cópia do Acordo 208/2025.
acompanhado do relatório e voto que fundamentam, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, do processo TC 005-700-2024-8. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Cadê a pauta? Cadê a pauta, Renan? Um pedido de inversão de pauta e nós vamos procedê-lo. De aprovação da ata. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 24ª reunião, realizada em 16 de setembro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Nós vamos começar pelo item 3 da pauta, porque o item número 1 eu é que terei de relatar e nós teremos que pedir a condução de um companheiro desta comissão. Eu tenho a honra de convidar, nós não temos ainda o vice-presidente eleito desta comissão e de outras comissões também. Como eu vou ter que relatar a matéria, eu convido o senador Rogério Carvalho para sentar na mesa e assumir a presidência. a reunião. Aí agora a gente vai cortar um pouquinho, ele vai sentar na mesa, vai começar a exercer a sessão. E eu vou aproveitar e vou botar para rolar um pouquinho a do Lula, pra gente ver. E por que eu tô fazendo isso? Porque as duas, gente, foram feitas ao mesmo tempo, tá? Estava rolando o Lula na ONU e o Renan tentando fazer a pauta da isenção do IR. Então, duas coisas acontecendo, os focos todos e os olhos todos voltados para o Lula, obviamente, né? Senhora Presidente da Assembleia Geral, Ana Helena Barbuch, senhor Secretário-Geral, Antônio Gutierrez, caro chefe de Estado e de Governos, representantes dos Estados-membros aqui reunidos. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. E aí, mais um motivo, né? A gente está vendo essa ascensão da extrema-direita e eu acho que essa questão desse conflito, ele tem se refletido na nossa Câmara. A gente elegeu um monte de facho para a Câmara dos Deputados, em que votar pautas impopulares virou terça-feira para eles. E mesmo às vésperas da eleição, quando era para as pautas populares estarem sendo passadas, até com uma certa facilidade, tá? Porque esse é um momento eleitoral, é um momento de você estar fazendo benesses para a prefeitura, para estado, para vereador, para deputado estadual, para os movimentos sociais, é para você estar fazendo vários acenos. A Câmara está completamente votada a barrar o Lula presidente no primeiro turno. E a gente precisa ser muito realista em relação a isso. Hoje, a Câmara dos Deputados está trabalhando para boicotar o governo. E algumas alas à esquerda
a gente também tem que dizer que está fazendo coro com isso. E a gente precisa ser realista com isso. Até que ponto isso é producente, isso é moral, porque eu acho que a moral vai levar em questão muito aqui, justamente porque desde a semana passada tá sendo todo mundo histriônico com relação a essa questão da moralidade. Então, já que estão querendo trazer a moralidade a baile, essa voz aqui vai resolver, tá bom? Pois a gente vai descer pro play. Vamos falar sobre moralidade? É assim mesmo que é pra gente pautar o debate? Então vamos ver qual é esse tipo e se ela realmente é benéfica. A gente ficar trazendo essa baile, que não é nem a moralidade, tá? Não é a ética e a moral como a gente conhece, mas a moralidade do pânico moral que a extrema-direita usa para fazer a gente ficar rendido. É essa que é a questão aqui, tá? O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Agora vamos escutar mais um pouquinho da sessão. Rogério Carvalho já sentou na mesa, né? Vamos lá. Rogério Carvalho do PT Sergipe. Parla muito bem. Ele está se ajeitando, entrando em campo. O item 5, né? O item 1. O item 1 do projeto de lei 1952, 2019, terminativa. Altera as leis número 11.482, de 31 de maio de 2007 e 9249, de 26 de dezembro de 1995, e revoga dispositivos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei número 9.249, de 95, e da Lei número 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Para alterar a tabela progressiva do imposto sobre a renda da pessoa física, estabelecer a incidência do imposto sobre a renda, sobre lucros e dividendos pagos aos creditados pelas pessoas jurídicas, incluindo as microempresas e empresas de pequeno porte, optamos pelo Simples Nacional. Extinguir a dedutibilidade dos juros, o capital próprio, reduzir a alíquota do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e afastar a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os ativos financeiros. O projeto é de autoria do senador Eduardo Braga e relatoria do senador Renan Calheiros. Pela aprovação do projeto, acolhimento da emenda número 3, acolhimento parcial da emenda número 1, na reforma da emenda apresentada e pela rejeição da emenda número 2. Foram apresentadas a emenda números 1 a 4, de autoria dos senadores Cátia Abreu, Veneziano Vital do Rego e Jorge Cajuru. Com a palavra, o senador Renan Calheiros. Aí a gente vai, agora eu vou colocar a minha fala lá no Humanista, porque a gente falou sobre essa questão do debate, essa moralidade, essa questão de pautar, não pautar, se deixar pautar, os perigos que isso leva. E aí eu não vou tentar improvisar de novo o que eu falei, porque não vai sair do mesmo jeito. Eu pedi autorização para o Humanista para colocar e eu cortei aquela fala, porque eu acho que ela era primordial e ela cabe muito bem aqui. Então, vou... pausa para escutar eu mesma, né? E aí depois a gente volta.
Vou fazer uma previsão bem aqui. Eu não gosto de fazer essas coisas, não. Mas vou fazer uma previsão bem aqui. Hoje o Isalci fez obstrução para não votar a isenção do IR. O Hugo Mota confirmou que amanhã vai ser votado na Câmara, viu? Ele fez obstrução para não ser votado hoje a isenção do IR. Amanhã tem CCJ com a PEC da blindagem. Vocês vão valendo como ele vai fazer um belo discurso moral amanhã, dizendo que ele é contra a PEC da blindagem. Eu faço uma aposta com certeza que ele vai dizer. fazer isso. Vai. Porque tudo é sempre assim, ó. É sempre mediaticamente medido. Exatamente, sempre pra moral. Olha, fudeu pode apostar na Beth aí não que... tem problema não. Não é moral. Eu vou falar uma coisa pra Luane agora. Luane, você viu que lá em Brasília teve uma galera nos palanques lá na manifestação que tentaram passar pano pros membros do PT que foram a favor da PEC da blindagem e foram vaiados pra caralho, né? Em Brasília. A Tabata subiu no palco também foi vaiada, porque o pessoal tem memória. Olha, quem votou, ele vai arcar com a responsabilidade do seu voto. O que a gente não pode deixar é essa moralidade invadir o Congresso e depois fazer, igual eu disse ontem lá no Adriano, e chegar na véspera da eleição, 48 horas antes da eleição, quando não tem mais porcaria nenhuma para reverter nada, quando você não pode mais fazer propaganda eleitoral, você não pode fazer um disparo de zap, você não pode fazer nada, a extrema-direita soltar um vídeo moralista do escambau e as pessoas, nesse pânico que foi gerado, nesse pânico moral, decidirem não sair de casa para votar. Então, se a gente não começar a educar as pessoas que elas não podem querer fazer esse tipo de julgamento moral dentro da política, que é o negócio de tomar lá e dar cá, e a moralidade é a última coisa que você pode jogar ali dentro, porque o negócio é bruto, é brutal, você vai acontecer esse tipo de coisa. De fazer com que, por exemplo, o Boulos muito possivelmente tenha perdido a eleição justamente por conta daquela fala do Tarcísio. E o Tarcísio está onde agora? Ele está sendo julgado? Ele vai ser julgado? Não vai. Ele continua... E ele tem que explicar... Ele tem que explicar para o eleitor dele... E ele tem que explicar para o eleitor dele por que o PCC estava na Bolsa de Valores de São Paulo. Ele tem que explicar. Mas pior que eu acho que ele não precisa explicar pro leitor dele. Precisa. Mas ele não vai ser cobrado. E ele não vai ser cobrado, porque essa é a questão. Porque a direita ela não faz esse tipo de cobrança. Porque enquanto ele estiver lá fazendo o que ele é pago para fazer, ele vai continuar sendo blindado pela mídia, pelos eleitores, por tudo. Quem fica reclamando que político faz política é a gente. Aí, se a gente gosta ou se não gosta, eu já disse e vou repetir de novo. A gente só pode começar a cobrar que os nossos políticos sejam ilibados e não façam absolutamente nada discordante no dia que a gente tiver uma margem que a gente consiga pelo menos passar a porcaria de um PL. Porque a gente não consegue, com toda a sinceridade do mundo, a gente não consegue passar papel higiênico para limpar a bunda de deputado. A gente não tem condição, a gente não tem capacidade para fazer isso. Só com os nossos, a gente não aprova orçamento de comissão. Quanto mais um PL. Então, assim, eu acho que cada um ele tem que arcar com as consequências, e eu vou dizer de novo. Vai estar tudinho reeleito, vai estar tudinho aí no próximo mandato, porque a base deles é completamente diferente, a eleição é completamente diferente. Agora, por exemplo, o Isalci, ele é senador. Ele sabe que ele não vai, provavelmente, ser reeleito. Ele vai tentar, sabe o quê? Uma vaga para deputado federal. Alguém vai lembrar que ele, hoje, fez uma obstrução para não passar a redução do imposto de renda? Aí eu quero saber, me digam, pelo amor de Deus, aonde é que essa moral fica? Aonde é que a moral só serve para lembrar dos deputados de esquerda e esquece e ignora completamente os deputados de direita que vão continuar sendo reeleitos. E reeleitos, porque o Nicolas está bem aí. O Nicolas votou, foi para cima de um palanque, dizer que está lá votando para proteger o dele e ele mesmo. E o cara tem 30% de intenção de voto em Minas Gerais. O mesmo lugar que a esquerda foi para rua
e levou o cartaz com os deputados. E vai votar nessas porcarias tudinho de novo. E eu digo e repito, eles vão votar. Vão votar, sabe por quê? Porque o Centrão, ele já criou o negócio do coeficiente eleitoral justamente para o teu voto ser a mínima coisa que importa dentro do chamado do... A última coisa que importa para formar a bancada de deputados. O que importa é o tamanho do teu partido e quantos votos tu consegue. E aí a gente está aqui, a gente tem que parar de fazer esse tipo de julgamento, principalmente quando é um negócio que é tomar lá da cá, que é tiro, porrada e bomba. Porque estava lá. A declaração do Isalci obstruindo a sessão foi na mesma hora do discurso do Lula. Depois de uma manifestação gigantesca. E ele largou o foda-se para todo mundo que foi para a rua. E ele disse, não vou votar. Não vou. E todos os senadores pediram para, por favor, ele parar, ele tirar o pedido de vistas. E ele continuou. O que é mais canalha? O que é mais canalha? O que é mais canalha? É o Kim ter obstruído. Sabe quando é que era para ter passado a redução da escala 6x1? 2020. O Tarcísio Mota era o relator do projeto do PL, do Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. 2020. Sabe quantas vezes foi tentado pautar o relatório do Tarcísio Mota na CCJ em 2020? 148 vezes. Sabe quem foi que barrou essas 148 vezes? Deputados do PL e o senhorzinho lindo, Kim Kataguiri. Sabe quem foi que votou contra a PEC da blindagem, evocando o moralismo? O Kim Kataguiri. E tá aí sendo... o Kim votou contra, viu? Gente, ele não é tão ruim. Fada sensata. 2020, 148 vezes. Venceu o relatório. O Tarcísio Mota teve que sair da relatoria porque trocou a presidência da CCJ. Foi para Caroline Detoni. E a Caroline Detoni sentou em cima do projeto até ontem. Quando ela saiu. Por isso que tem que ter revolução. Exatamente. Agora, dentro da política institucional, não dá pra gente ficar nesse... Não dá, não, pô. Não tem reformismo, não, pô. Não. Tem reformismo, não. E aí, esse tipo de explicação que você tem que deixar bem claro para as pessoas é para elas se emputecerem mesmo. A pessoa ficar puta e dizer assim, porra, a política é desse jeito mesmo? Gente. Você tem que vender a alma para você poder aprovar uma coisa. Alguma coisa, Você vende a alma todo santo dia. E eu não vou dourar a pílula aqui e dizer que, não, porque o deputado fulano não vai fazer isso. Ele vai. E ele vai repetir de novo. Se for preciso, ele vai. Se for preciso botar a digital do partido de novo em um projeto impopular, ele vai. Se no outro lado tiver uma proposta de construir um hospital, ele vai. Porque é assim que é feito política. Não é, não vou votar. Porque aí você fica fazendo, sabe o quê? Igual o pessoal que vota com o novo. Aí adianta. Aí adianta você pegar e dizer, eu sou o mais puro dos puros. Aí na hora de votar a isenção da cesta básica, votar tudo contra. Porque eles votaram contra. E aí? Aí adianta eu guardar o meu purismo? Meu purismo serve lá para fora. Lá dentro do parlamento, tu tem que trazer resultado para a população. Porque a população, no outro dia, ela quer saber da conta de luz mais barata, ela quer saber da isenção do imposto de renda, ela quer saber é a economia, porra, é a economia. Quem fica com frescurinha de, nossa, eu quero meu político lindo, maravilhoso, gostoso, é classe média que fica com essa idealização de uma política linda, pura, honesta, porque basta você colocar pessoas ilibadas e votar. Não, gente. Se o Jones for eleito deputado federal, para ele aprovar alguma coisa, ele vai ter que sentar do lado do Éder Mauro. E vai chegar e vai ter que lidar com isso. E aí? O que é que vocês vão fazer quando o Jones for deputado federal? Ele sabe disso, hein? Ele sabe disso. Pois é, mas vocês não sabem. Porque vocês não conseguem lidar com essa contradição. Não, ele vai ter que sentar, vai ter que conciliar, vai ouvir, mas vê, cara, é você que quer me matar?
Ele vai ter que ter muito mais rebolado do que qualquer outra coisa. Isso aí. E vai ter Ao invés de rebolado, vamos revoltar. E muito provavelmente ele tá sendo ajeitado, tá tudo para ele fazer uma entrada triunfal no PSOL para ser puxador de voto pro São Paulo, porque isso é a lógica. Eu tô cantando essa bola tem não sei quanto tempo. Tá bom, mas é por isso que eu questiono somente o cargo. Porque pro discurso dele, o que ele fala, que ele quer e o que ele almeja, só vindo para presidente. Nem assim. E mesmo assim, nem assim. Ou seja, só uma revolução realmente. Jones Manoel só se enquadra num quadro de Brasil político dentro de um quadro revolucionário. Porque a gente precisa aprender a separar essas coisas e a gente aprender a lidar assim. Por exemplo, Humberto Matos. Humberto Matos está plantando ou está colhendo tudo que ele plantou esses anos tudinho, de dizer, é tudo uma coisa só. Tá aí. Ele não pode dizer que vai participar da política institucional, aí vai pegar e agora está sendo condenado pelo próprio fandom dele, que disse que não vai votar nele. Porque ele se rendeu. E a mesma coisa que o Jones vai escutar. Porque uma parte do eleitorado dele, uma parte dos fãs dele vai se decepcionar. Uma parte não vai entender. E você precisa fazer com que as pessoas entendam que lá dentro, eu concordo com você, Lani. Até amanhã, daqui a 2030, vai ter que negociar. Menos, a gente tá assim. Eu concordo com você e é por isso que tenho que falar isso. Por isso que eu não largo a mão de Paim. Por isso que eu não largo a mão de Paim. Teve manifestação. Porque não tem eu não outro. chamo ele de Paim, não, porque é igual os caras da ONU, lá da NATO, chamando o Trump de Daddy. Eu chamo ele de Lula mesmo. Negócio de Paim, velho. Quem é foda. Ele é muito amor. No final das contas, eu ainda vou dizer mais. Teve manifestação, foi lindo, foi ótimo, mas não mudou correlação de forças. A gente ganhou um gás. Mas o discurso dele hoje foi bonito, velho. Sim. Ganhou um gás, ganhou capital político, a gente vai conseguir passar um bocado de coisa. Mas a gente tem trocentas, se duvidar, umas 100 propostas para passar até o final do ano e tá aí tudo parado. Agora vem cá, o não trabalhou. E aí, só uma conclusão aqui, Zé. E assim, e vocês não duvidem que o nosso Congresso, ainda assim, ainda com tudo isso, ainda com essa coisa que a gente está conseguindo fazer, de manter, conseguir manter essa energia, porque está sendo difícil, gente, você conseguir manter essa energia de o Congresso, isso não é fácil. Mobilização assim não é fácil, vocês não têm noção da quantidade de noites sem dormir, que tem um bocado de gente aí fazendo para conseguir manter uma tag em cima da outra, e não deixar a peteca cair. E a mobilização foi grande, não só por isso, porque todos os partidos entraram, chamaram. E Sim. Mesmo assim, eu ainda não acredito que a gente vai conseguir mudar o nosso Congresso. E eu vou dizer de novo, eu não estou aqui para adorar a pílula. Eu tenho que ser realista, porque dentro da política institucional eu sei como é que funciona voto para deputado. O que hoje é o meu desespero, o meu lema, o meu mote é não deixar a extrema-direita tomar conta do Senado. E aí sim, aí esse voto, eu sei que esse voto, ele é assim. Esse voto, ele é mais centrado, ele é mais... Você vai lembrar do que foi que o senador fez, e você tem consciência de ter capacidade, inclusive, de não votar no senador que fulano lá lhe pediu. Até no deputado tem, mas eu sei que tem outros jogos aí, eu não vou ficar dizendo assim, fulano, você tem que votar, porque eu sei que existe toda uma estrutura para você votar, você ir lá vou fazer o seu voto para deputado, e eu não vou fazer julgamento moral de quem vota, porque o tio e o padrinho e o agregado tem um emprego ou o vizinho. Eu não vou fazer esse julgamento moral. Eu não vou condenar a pessoa que vai lá votar de novo, inclusive no Nicolas. Eu não vou fazer isso. Porque isso é você querer colocar a responsabilidade todinha em cima da população, e não é só dela. Enquanto a gente não conseguir explicar o básico para as pessoas de como é que funciona essa porcaria desse parlamento, que a gente hoje eu estava no Twitter e estava tentando explicar para as pessoas como é que pode acontecer amanhã com a PEC da blindagem.
E o pessoal com dúvida, porque ninguém conhece. Ninguém sabe como é que vota, o que é que acontece. O pessoal tudo desesperado, um monte de gente nervosa, porque acha que vai correr o risco de passar. Eu digo, gente, não vai passar. Essa bicha ela foi enterrada antes de sexta-feira, antes das manifestações e muito. Mas eu sei que as pessoas ficam com medo. Agora, eu tenho que ser realista para as pessoas e não dourar a pílula de dizer assim, gente, é bom. E nem dizer para elas que, gente, vamos lá para a revolução que amanhã acontece, porque eu não sei. Ninguém sabe como é que vai ser a revolução e pode ser que ela seja, durante alguns anos, pior do que o que a gente está vivendo aqui. Porque a gente vai ter contra-ataque, a gente vai ter sanção, a gente vai ter... Não posso ficar adorando pílula para as pessoas, dizendo que é panaceia, ou a política institucional ou a revolução. Todas as duas é punk, todas as duas são demoradas, todas as duas precisam de politização e consciência. E enquanto a gente não decidir essas duas coisas, a gente não vai sair do lugar. Isso. Bora. Bora. Vamos. E desculpa pelo... Relaxa. Oi? Nada. Fica tranquilo. Desabafou, soltou. O ódio e a raiva todas saíram institucionalmente. E aí eu vou colocar o Lula agora e a gente... O corte, vocês não estarão vendo, ou estarão. Não sei como eu vou conseguir fazer esse corte bem... que ele fique suave, né? Mas vamos sentar e vamos voltar à fala do Lula novamente. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultuam a violência, exaltam a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. E aí, por que eu achei tão relevante falar sobre isso agora? Porque vocês vão ver agora o que, mesmo com passeata, tá, gente? Mesmo com passeata, mesmo indo às ruas, mesmo a gente fazendo toda aquela mobilização popular, mesmo desde junho nós estávamos com tags levantadas nas redes sociais, solicitando que o Congresso trabalhe pelo povo, com tags como Congressinho Bingo do Povo, o Gumoto Não Se Importa, como canais que foram sendo criados exatamente para fazer esse combate. A gente tem vários canais que estão voltados à divulgação daqueles vídeos de IA, feitos justamente para isso, para fazer essa revelação na galera. Vocês vão ouvir o que é que um senador da República falou durante a votação da PEC da isenção do imposto de renda. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Aqui primeiro a gente está ouvindo a leitura do relatório, tá? O Reinan vai ler o relatório. Aí vou dar só o disclaimer.
O Renan, ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, mas ele matou nos peitos, como eu vou lembrar de novo, vai ter o vídeo do Cadu e o texto que o Cadu fez falando exatamente sobre isso, sobre essa manobra em que o Renan viu uma brecha, uma possibilidade e pegou. Porque isso é uma questão política, não é, nossa, o Renan. Não, gente, o Renan viu uma oportunidade, pegou, matou nos peitos e disse, eu vou fazer, eu mesmo como presidente, vou relatar essa proposta. Tanto que, para isso, ele chamou o Rogério Carvalho, do PT Sergipe, para presidir a sessão, tá? E aí ele vai ler o relatório. O nosso relatório destaca inicialmente os principais pontos do projeto de lei 1952 de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga, cujos objetivos era reformar a tributação da renda no Brasil. Além disso, descreve a tramitação da matéria nesta Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto original previa a instituição de uma alíquota única no imposto de renda da pessoa física, com isenção para rendimentos até 5 mil reais. Ele era diferente do projeto que foi enviado para a Câmara. Aí o que é que o Renan está fazendo? Ele está deixando o relatório dele, incluindo algumas emendas, incluindo algumas alterações, para ele ficar o mais parecido. Aí ele colocou outras coisas novas, que ele vai falar mais na frente, sobre esse texto. Mas guarde a fala do Lula. A fala do Lula sobre o movimento da extrema-direita e o que eles fazem para barrar as coisas. Vão lembrando, não vão esquecendo não. Além disso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estabelecia a tributação de lucros e dividendos distribuídos, inclusive por optantes do Simples Nacional, previa igualmente a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica em 2,5 pontos percentuais, com a mesma redução no adicional do imposto. Por fim, extinguiu a dedutibilidade dos juros sobre capital próprios, JCP, e revogou benefícios fiscais incidentes sobre ativos financeiros. De uma forma geral, o projeto do senador Eduardo Braga apoiou-se em tendências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que apontam para a necessidade de aliviar a carga sobre rendimentos do trabalho e aumentar a tributação do capital, além da correção da defasagem da... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que justiça tributária é uma pauta, inclusive, da OCDE, a malvadona também, né? Porque também ela não é assim, nossa, né? A tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Como bem salientou o autor, o senador Eduardo Braga, a adoção de alíquota única no imposto de renda pessoa física é considerada incompatível com o princípio constitucional da progressividade. Ele também se apontou a inconveniência da extinção de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por prejudicar a neutralidade entre financiamento por dívida e por capital próprio. Essa é, portanto, senhores senadores, uma breve síntese do original do projeto do senador Eduardo Braga, que se encontra nesta comissão e agora sob a nossa relatoria. É que lá atrás, quando presidia essa comissão, o senador Vanderlan, ele avocou para relatar a matéria, mas o senador Vanderlan, inclusive, está de férias, e eu repeti o gesto dele avocando para relatar esta matéria, portanto, anterior à própria matéria do governo, já que ela tramita nesta comissão desde 2019.
É importante lembrar aqui que o governo enviou à Câmara dos Deputados, ainda em março deste ano, o projeto de lei 10.087 de 2025, que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Até o presente momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário daquela casa, da Câmara dos Deputados, gerando... Ao bem da verdade, o Mota pautou ela para o dia 1º de outubro, né? Aí vamos aí. Expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda. É neste calendário que trazemos a apreciação do Senado Federal na nossa emenda aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, um conjunto de medidas que expressam a concepção original do projeto 10.087 de 2025 do Executivo e que passamos a comentar na sequência. No campo do imposto de renda da pessoa física, mantivemos os redutores para rendimentos mais baixos, de forma que as rendas mensais de até R$5.000 tenham isenção integral e as rendas entre R$5.001 e R$7.350 contem com redução decrescente do imposto de renda, corrigindo a defasagem da tabela. Porque nós acolhemos, senador Eduardo Braga, essa alteração? Porque, sem dúvida nenhuma, essa alteração é um avanço que foi aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados, que eleva para até, com graduações, até R$7.350. Quanto aos lucros e dividendos, nós mantivemos a isenção para valores de até R$50.000 mensais recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil, com retenção de 10% na fonte sobre os montantes que excederem esse limite. Dividendos remetidos ao exterior passarão a ser tributados à alíquota de 10%. Isso está contido no projeto de lei 1087. A emenda da CAI também, senhores senadores e senhoras senadoras, instituiu o imposto de renda da pessoa física mínimo, aplicável às rendas acima de R$600.000, isso também está contido no projeto. A alíquota varia de forma progressiva de 0% até 10%, alcançando o teto para rendas superiores a 1,2 milhão anuais. A medida busca corrigir a regressividade do sistema atual, garantindo que os contribuintes de maior capacidade econômica contribuam de forma proporcional. Para preservar... Aquela coisa que o Haddad vive repetindo, né? Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. A neutralidade e a segurança jurídica, a emenda apresentada por este relator, ainda nos moldes da proposta do Poder Executivo, prevê um redutor que limita a carga global sobre lucros distribuídos, de acordo com o setor, evitando a sobreposição de tributos. Para não ter bitributação. Trouxemos também uma importante inovação em relação ao projeto do governo que se encontra na Câmara dos Deputados, que ora submetemos às senadoras e aos senadores. Nossa emenda, portanto, a emenda desta Comissão de Assuntos Econômicos, institui
isso é uma coisa absolutamente nova, o Programa de Regularização Tributária para Pessoas Físicas de Baixa Renda, PERT Baixa Renda, que foi um... O que é que isso traria? Gente, por exemplo, você quer se aposentar com um salário, você quer de repente declarar que você, na verdade, você ganhava 5 mil desde antes, há 5 anos atrás, que é o tempo, tá? Você pode pagar 5 anos antes, assim como você pode pagar 5 anos depois. Só que é um absurdo se você for tentar fazer isso. Aí o que é que ele está instituindo? Que diante disso, o que é que ele está fazendo? Ele vai dar a chance para quem quiser pagar atrás, dizendo assim, olha, na verdade eu ganhava 5 mil reais em 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021. E aí tu vai juntar todos esses, juntar o pagamento do INSS e o pagamento do IR e parcelar. No INSS já existe essa possibilidade, você já pode fazer isso. E aí o que é que eles estão abrindo brecha? Para você fazer isso também na Receita e você fazer esse refis com condições bem melhores, que eles vão, com certeza, isso vai ter um PLC para fazer isso, ou algum outro tipo de regulamentação para fazer com que esse refis passe. E isso sim é realmente uma medida importante, porque você conta tempo de aposentadoria, são 5 anos a mais, você conta a contribuição do INSS, além disso, né? E aí você ainda coloca a base, sabe? O seu salário do INSS, porque aí tu termina aumentando. Porque aí tu, na verdade, agora tu só vai pagar o INSS, não vai precisar mais pagar imposto de renda. Entendeu a sacada? Né? A gente tem que ser realista. Boa parte da sonegação do Brasil, vindo de pessoas físicas autônomas, é justamente por isso. Porque você coloca a carga do imposto de renda, você coloca o INSS, você coloca os outros tipos de tributação e a pessoa termina sonegando. Ela não declara o imposto de renda. Ela declara que ela ganha bem menos do que o que ela realmente ganha. E isso é fazer com que as pessoas saiam dessa informalidade e dessa sonegação, né? Projeto aprovado em 2017, permitindo a adesão dos contribuintes com rendimentos mensais de até 5 mil reais. Ou seja, os contribuintes de até 5 mil reais que estão devendo à Receita Federal, eles poderão fazer um refinanciamento destas dívidas para, portanto, ficarem aptos à participação do próprio mercado. Seria um refis específicos para os devedores de até 5 mil reais com a Receita Federal. Com isso, nós vamos permitir o parcelamento com valor mínimo de R$200 por parcela de débitos tributários e não tributários, inclusive aqueles em discussão administrativa ou judicial. Além de facilitar a reintegração de contribuintes vulneráveis ao sistema formal, a medida contribui para reduzir a litigiosidade e aumentar a eficiência arrecadatória. Como se sabe, já tivemos no passado, e queria repetir, o Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, criado pela Lei 13.497 de outubro de 2017, que permitiu a renegociação dos débitos de natureza tributária e não tributária, abrangendo as pessoas físicas e jurídicas. Aqui, repetimos, o PERT só abrange as pessoas físicas com renda até 5 mil reais. Em síntese, o substitutivo buscou
conjugar justiça social, progressividade, segurança jurídica e responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que alia o sistema tributário brasileiro às melhores práticas internacionais. Além disso, nós estamos buscando uma compensação para as perdas, se houverem, de estados e municípios. Se a receita for negativa, é preciso, do imposto específico de renda, é preciso encontrar uma maneira de compensar as perdas de estados e municípios, porque essa parte do imposto de renda que é recolhido a estados e municípios entram como receita própria desses entes federativos. E nós estamos acolhendo, em parte, uma emenda do senador Cajuru. Recebemos duas outras emendas, uma da senadora Tereza Cristina, ambas têm o mesmo conteúdo, e do senador Messias de Jesus. Retirar da base de cálculo. Elas tratam de retirar da base de cálculo do imposto de renda mínimo os instrumentos financeiros. Mínimo os instrumentos financeiros, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, LCA. Nós não estamos acolhendo a emenda porque essa matéria não é pertinente à reforma do imposto de renda da pessoa física. Essa matéria é uma matéria que está contida nas fontes e compensações à medida provisória 1303. De modo que passamos ao voto. Se me permitirem. Olha agora. Reparem, daqui a pouco ele vai dar o voto. Pega aqui. E o senador Isalci vai começar. Muitas páginas. Aí. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação financeira e orçamentária. E no mérito votamos pela aprovação do projeto de lei número 1952/2019, da emenda número 3 da Comissão de Assuntos Econômicos, parcialmente, da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Econômicos, na forma substitutiva a seguir, e pela rejeição da emenda número 2, 4 e 5, foram as emendas recebidas agora da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto de lei altera a legislação do imposto de renda sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual, a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas, o novo programa de regularização tributária para quem ganha até R$5.000 por mês, e dá outras providências. O artigo 1º trata das disposições preliminares. Estabelece que esta lei altera a legislação do imposto de renda sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual, e tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas, e institui o programa de regularização tributária para pessoas físicas de baixa renda, PERT baixa renda, e dá outras providências. O capítulo
O capítulo 2º trata das alterações na legislação do imposto sobre a renda das pessoas físicas. O artigo eu que seria de um senador ser um assessor. Assessorzinho procurando, mostrando o que é que ele tem que ler. E o terceiro capítulo final, trata do Programa de Regularização Tributária para Pessoa Física de Baixa Renda, PERT Baixa Renda. Este é o voto que trago à consideração da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, nesta oportunidade, como relator dessa importante proposta apresentada pelo senador Eduardo Braga. Presidente, eu vou pedir vista a esse projeto, tá? Só para vista coletiva registrado. Concedendo vistas coletivas. Vistas uma palavra. Coletivas. Por que o Rogério Carvalho se antecipou e já disse, concedo vistas coletivas? Por quê? Porque cada senador pode ficar pedindo vistas. E aí você usa isso como legalmente dentro do Congresso para fazer a obstrução de pauta. Então o que é que o Rogério fez? Ele vai dar as vistas coletivas e vai dar o prazo, né? Aí ele vai falar agora sobre o prazo. E aí vai ter as discussões. Atentem para a fala de cada um a partir de agora. Senador Eduardo Braga, não para discutir, mas para fazer sua manifestação, porque foi dado. Senador Eduardo, eu não vejo por que a gente protelar mais isso. Senador Isalci, isso aí é para ajudar trabalhadores, até R$5.000. Vossa Excelência sistematicamente tem pedido vista de projetos que ajudam a população e que o senhor acha que ajuda o governo. É um projeto que está aqui há 6 anos, que todo mundo tem conhecimento. Mas se houve algumas mudanças, senador Isalci. Presidente, isso aí é direito do senador pedir vista ou não? Não, é direito eu falar o que eu quero aqui, Ciro? É verdade. Então eu falo o que eu quero. Vale. Não é você que vai dizer o que eu devo falar ou não aqui. Nem você, nem ninguém. Até porque eu queria questionar Vossa Excelência que você está dando um refis até R$5.000. Por que não a gente também chegar até R$7.500? Se o senhor puder estudar uma forma que fazer o refis até R$7.500, que não é um bom salário, é bem menor do que um senador da República ou um deputado federal ganha, é bem menor, né? E as vantagens que nós temos aqui, a prerrogativa que nós temos aqui, que querem acabar com as prerrogativas, você está me entendendo? Querem dar mais prerrogativa ainda para parlamentar. É em cima disso, senador. Eu pediria para o senador. E aí, gente, eu quero que você atende. Omar Aziz não é nenhum santo. Omar Aziz foi aquele que fez aquilo tudo com a Marina há uns meses atrás, para quem não tá lembrado, tá? Omar Aziz junto com o Rogério, o Rogério, que a gente chama ele de Marcos Rogério, Narcos Rolex, que é o Marcos Rogério, tá? Ele, Marcos Rogério, como presidente da comissão, e Omar Aziz lá embaixo, fazendo aquilo tudo com a Marina. Tem vídeo aqui no canal justamente mostrando sobre isso. Vou colocar também, para ninguém esquecer. Omar Aziz não é bonzinho, ele está fazendo política. E agora, cabe a ele fazer o quê? Dizer que é contra a PEC, e talvez ele até votasse na PEC. Se não tivesse clamor, né, nas redes e nas ruas, talvez ele fosse até a favor, entendeu? Porque é interessante para jogar, por exemplo, se o ônus fosse ficar todo para o governo federal e eles viram que não ia ficar. Aí quando eles disseram assim, epa, não vai ficar, não vamos conseguir fazer com que esse ônus fique todo no PT, nem no governo, e nem colocar essa pecha no Lula, todos eles voltaram atrás. Isso não tem nada de bondade, isso não tem nada de que ele é o mais moral do que os morais, porque quem quiser pesquise o passadozinho do seu Omar Aziz, vai ver que não tem nada disso. Isalci, se
pudesse devolver amanhã, a gente fazer uma reunião extraordinária só para votar essa questão imediatamente, não esperar mais. Não esperar mais. Dá uma vista de 24 horas, presidente, para devolver amanhã, e amanhã de manhã, cedinho, a gente se reuniria e aprovaria, porque está lá na Câmara adormecido. Presidente, só um minutinho. Eu queria... a vista vai ser concedida por 24 horas. Independente. E aí, reparem bem, aí eu vou falar o que eu já falei, vou repetir aqui. Isalci Lucas está fazendo isso porque ele não consegue se reeleger para o Senado, tá? Ele não consegue. Ele já saiu do PSDB, foi para o PL, ele não vai ter voz, não vai ter vez, porque a campanha para o Senado próximo ano vai ser tiro, porrada e bomba, tá? Tem gente correndo por fora com muito mais poder e capacidade de mobilização do que ele. Ele vai ter que se contentar a talvez concorrer para a Câmara dos Deputados, tá? Para virar um deputado federal. Ou ele já está negociando, possivelmente, ou supostamente, um cargo no governo ou alguma coisa assim, para ele ter puxado essa impopularidade para ele. Porque, veja bem, gente, ele vai ficar marcado como o cara que tentou obstruir a isenção do IR. Isso vai ser usado nas campanhas dos adversários se ele decidir se candidatar à reeleição pelo Senado. E pode ser que ele banque, ele diga assim, né, eu vou mesmo, vou tentar me recandidatar, mas ele vai ter esse teto de vidro. Então, se ele fez isso, é porque isso também tratou-se de negociação, porque isso é impopular. E se é impopular para um senador, imagine para um senador que está sem popularidade. Isso é um tiro mortal. Então ele não está fazendo isso à toa. Não é à toa que o Ciro Nogueira saiu em defesa dele, não, tá? Não é à toa. Uma reunião, eu vou passar para Vossa Excelência. Mas antes de Vossa Excelência falar, tomar uma decisão, eu gostaria de falar. Pois não. Primeiro o seguinte, é lamentável a forma como o senador Omar diz, porque essa matéria, por mais que o projeto seja antigo, o relator chegou agora, e com muitas mudanças, não foram poucas mudanças, são muitas mudanças. A questão tributária no Brasil é complexa. A reforma tributária que está indo ainda para o plenário, ficou 30 anos de discussão. Agora nós conseguimos, espero que consiga votar isso no plenário. Nós temos uma medida provisória tramitando sobre essas matérias. Agora chega isso daqui. A gente tem que ler pelo menos que vota aqui. Isso aqui afeta diretamente, eu sei que melhora muito para quem ganha pouco, mas afeta a economia como um todo, investimento, uma série de coisas. Aqui fala de capital próprio, tributação de dividendos, tem uma série de coisas aqui que tem que ser avaliado. Agora, tem um projeto tramitando na Câmara, tem a medida provisória, tem a reforma tributária e agora chega esse projeto hoje. Não, o projeto mas o relatório novo é agora, foi votado hoje. Então não tem sentido uma matéria de tamanha importância querer votar isso em 24 horas. É realmente falta de bom senso. 6 anos. A senadora Tereza pediu a palavra, mas antes dela eu queria dizer a Vossa Excelência que o senador Alessandro Vieira e a senadora Augusta Brito. Mas antes de passar a palavra para Vossas Excelências, eu quero dizer que o senador Renan, na semana passada, informou que pautaria este projeto para esta sessão. Então, e esse tema vem sendo discutido há alguns meses na Câmara dos Deputados, mas de qualquer forma, eu já quero, senhor presidente, antes de passar a palavra para os senadores, eu quero já dar vistas coletivas e convocar uma reunião para amanhã. Vistas coletivas, ou seja, não vai ter CCJ 24 horas. Ao bom senso, uma CCJ de manhã, até 11 horas a gente marca essa tentativa de obstrução, viu, gente? Com a palavra a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Comissão esvaziada. Pode ser que eu não esteja presente na reunião de amanhã, mas aí eu gostaria de fazer uma observação muito mais de mérito político do que de detalhes do projeto. Quero parabenizar o autor, senador Eduardo Braga, o relator, senador Renan Calheiros, e destacar um aspecto nesta proposta que está sendo muito usado no debate sobre a reforma tributária. E algumas pessoas até perguntam, mas como é que isso vai se materializar? Aqui está muito claro, é o conceito de justiça tributária.
E aí a nossa linda aí tá começando a falar, nós vamos ouvir o Lula de novo. Vamos lá, justiça tributária. Isso é o mote, o mote. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares, a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. A democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares. Ela perde quando fecha suas portas e culpa migrantes pelas mazelas do mundo. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A comunidade internacional precisa rever suas prioridades, reduzir os gastos com guerras e aumentar a ajuda ao desenvolvimento, aliviar o serviço da dívida externa dos países mais pobres, sobretudo os africanos, e definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. A democracia também se mede pela capacidade de proteger as famílias e a infância. As plataformas digitais trazem possibilidade de nos aproximar como jamais havíamos imaginado, mas têm sido usadas para semear intolerância, misoginia, xenofobia e desinformação. A internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação serve para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. O parlamento brasileiro, corretamente, apressou-se em abordar esse problema. Com orgulho, promulguei na última semana uma das leis mais avançadas do mundo para a proteção de crianças e adolescentes na esfera digital. Também enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei para fomentar a concorrência nos mercados digitais e para incentivar a instalação de data centers sustentáveis. Sustentável. Tem que beber uma aguinha. Eu também, garganta. Para mitigar os riscos da inteligência artificial, apostamos na construção de uma governança multilateral em linha com o Pacto Digital Global aprovado neste plenário o ano passado. Senhoras e senhores, na América Latina e Caribe, vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados
equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência e é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. Isso implica levar em conta as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. A Iniciativa Africana e o Grupo de Amigos da Paz, criado por China e Brasil, pode contribuir para promover o diálogo. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o direito internacional humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente. Este massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza, fome é usado como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário, mas obstruída por um único veto. É lamentável que o presidente Mahmoud Abbas tenha sido impedido pelo país anfitrião de ocupar a bancada da Palestina nesse momento histórico. O alastramento desse conflito para o Líbano, para a Síria e o Irã e o Catar fomenta escalada armamentista sem precedentes. Senhoras presidentas, bombas e armas nucleares não vão nos proteger da crise climática. O ano de 2024 foi o mais quente já registrado. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, a chamada NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais
para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. Um conselho vinculado à Assembleia Geral, com força e legitimidade para monitorar compromissos, dará coerência à ação climática. Trata-se de um passo fundamental na direção de uma reforma mais abrangente da organização, que contemple também um Conselho de Segurança ampliado nas 2 categorias de seus membros. Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformam em letra morta princípios basilares, como a cláusula de nação mais favorecida. Desorganizam cadeia de valor e lançam a economia mundial em uma espiral perniciosa de preços altos e estagnação. É urgente refundar a OMC em bases modernas e flexíveis. Senhoras e senhores, este ano o mundo perdeu 2 personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Que os únicos derrotados são os que cruzam os braços resignados. Que podemos vencer os falsos profetas de oligarcas que exploram o medo e monetizam o ódio. E que o amanhã é feito de escolhas diárias e é preciso coragem de agir para transformá-lo. No futuro que o Brasil vislumbra, não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Muitas palmas. On behalf of the Assembly, E eu vou voltar aqui para deixar de novo a foto do Lula enquanto a gente termina essa gravação, né? E aí agora nós vamos voltar a continuar escutando a nossa
senadora, Tereza Leitão, a respeito disso tudo, porque vamos lembrar, isso tudo estava acontecendo basicamente quase ao mesmo tempo, tá? O discurso do Lula foi bem menor, né? Tanto que a gente já terminou. E agora a gente vai terminar de ver essa sessão. Eu espero que a voz... vocês viram, eu tive que tirar o microfone, porque o celular pediu carga. Não deu tempo, eu pensei que ia dar. Mas já vamos com 1 hora aí de gravação. E vamos que vamos, vamos que vamos. E vamos escutar a dona Tereza. A gente só ouve o povo dizer que aqui no Brasil se paga muito imposto. Tem muitas controvérsias em relação a isto, mas virou senso comum. O Brasil cobra muito imposto, o Brasil cobra muito imposto, é só isso que a gente ouve. Esse projeto aqui deixa muito nítido e demarcado o conceito de justiça tributária. Vejam os senhores e as senhoras. Quando o projeto diz que o alívio na tributação, senador presidente, corresponde a praticamente um 14º salário para quem vai ser beneficiado. O desconto parcial do imposto de renda, ele atinge 10 milhões de brasileiros. Essa isenção, senador relator, atingirá 10 milhões de brasileiros. Aí a gente vem para o outro lado, que é o lado daquelas rendas superiores a 1.200.000 que passarão a ser tributadas na alíquota de 10%. Isso vai atingir apenas 141 mil contribuintes. É uma justiça ainda não muito equilibrada, mas já é um passo importante, senador veneziano. 141 mil pessoas que ainda têm, portanto, um bolo maior de rendimento, de lucro, de tudo mais, vai contribuir. É sobre isso, gente. Com 10 milhões de pessoas que serão isentas. 140 é um passo muito mil importante, de 220 senador. milhões de E é assim que a gente começa um trabalho que será aperfeiçoado com outras medidas da justiça tributária no Brasil. Muito obrigada, presidente. Com a palavra o senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, primeiro cumprimentar o nosso relator, o senador Renan Calheiros, porque este projeto efetivamente, e eu queria chamar a atenção dos colegas senadores e senadoras e do público em geral, ele está nesta comissão, senhor presidente, desde 2019. Portanto, esse projeto ele não foi apresentado em função da medida provisória que foi apresentada pelo governo federal. Em 2019, nós já tínhamos uma posição, não só o senador Eduardo Braga, mas também o nosso partido já tinha uma posição de que o imposto de renda havia se transformado num imposto sobre salário e não um imposto sobre renda. O principal mérito deste projeto é exatamente restabelecer a finalidade originária do imposto de renda, que é tributar a renda em detrimento do salário. Tanto é assim que este projeto, originalmente, e eu entendo as razões pelas quais o nosso relator fez avanços em umas áreas e nesta área ele resolveu adotar cautela. Neste projeto, nós chegamos ao ponto de inovar uma redução de imposto sobre a pessoa jurídica e a implementação de imposto sobre dividendo. Por que, senhor presidente? Essa questão do imposto sobre dividendo é muito importante, tá? Inclusive, creio que Cadu falou sobre isso também, sobre como isso estava pautado no relatório do Lira, tá? Porque lá atrás, quando houve a decisão de isentar os dividendos do imposto, foi sob a argumentação da bitributação. Por quê? Porque ao tributarmos o lucro líquido das empresas, nós estamos... E a gente já tem bitributação, tá, gente? A gente como cidadão comum, a gente é bitributado. A gente é tributado no consumo e na renda. Só que aí ele tá falando de outra bitributação, tá? Dos outros. Bem tributando o dividendo na origem.
É como se fosse uma substituição tributária do pagamento do imposto de renda. Ao invés de ser na pessoa física, fosse na pessoa jurídica. E por isso, lá atrás, numa reforma tributária em regime de exceção, que não foi em regime democrático, nós tomamos a decisão de isentar a distribuição dos dividendos para evitar a bitributação. Então, este projeto ditadura, viu? estabeleceu novamente um regramento de estimular a produção, aumentar a competitividade das nossas empresas, reduzindo a carga tributária sobre a pessoa jurídica e voltando com a carga tributária para a distribuição de dividendo, numa clara e nítida explicação de que não haveria mais a bitributação. Por quê? Porque estávamos reduzindo a carga tributária sobre a questão da empresa, do CNPJ, da pessoa jurídica, do produtor. A outra questão que me parece importante destacar, que aqui é uma inovação trazida pelo senhor relator, é de que se nós isentamos a faixa até R$5.000 de imposto de renda, não é justo pegar a dívida tributária que está na dívida ativa da pessoa física até R$5.000 e não conceder a ele mecanismos especiais para que ele possa ficar adimplente junto ao fisco. Aí cria-se a inovação de um refis especial para aqueles que tenham passivo tributário até R$5.000, tendo em vista a isenção na regra normativa a partir de agora e doravante com a aprovação do projeto. Vamos ver. Inova o senador Omar ao propor verbalmente ao relator de que estenda esse benefício até aos R$7.500. Eu diria que, por justiça tributária, estenda, mas com taxações diferenciadas para que se mantenha a equidade da justeza da medida e da proporcionalidade para que não haja nenhuma alegação de perda arrecadatória por parte do governo. Então, veja, eu quero aqui destacar que muitas vezes o Senado da República perde o time de matérias que são extremamente relevantes e que simplesmente se o faz por falta de uma decisão política. Esta matéria está há 6 anos tramitando na CAI. E graças à coragem do eminente relator, senador Renan Calheiros, esta matéria pôde ser relatada e apresentada num momento extremamente importante. Eu pergunto aos senhores e às senhoras senadoras ou senadores que estão aqui e pergunto ao público: sabe o que significa desonerar o imposto de renda até R$5.000? É simplesmente estabelecer o 14º salário para quem ganha até R$5.000. Foi o que a Tereza Leitão falou, né? E o Haddad, desde quando ele quando ele levou o projeto, né? E aí o pessoal esquece esse pequeno detalhe. E aí, como eles próprios estão lembrando, né? Estão fazendo aí o meia-culpa, é isso mesmo, gente. Perde o time por questões políticas, perde o time porque não foi interessante, porque não era preciso, porque eles estavam fazendo passeio mesmo. Desde 2019, a Câmara e o Senado têm funcionado de uma maneira completamente diferente e a parte da sociedade que não é o normal dela, tá? Essa galerazinha meio facho, ao primário, que entrou e tem barrado e tem feito... cada vez a gente fica mais nesse ciclo vicioso do pânico moral, das pautas morais, dos votos morais. É complicado. Mas
O povo do Amazonas, mais de 135 mil trabalhadores que trabalham no distrito industrial, no chão de fábrica, eles não ganham acima de 5 mil reais. Pouquíssimos ganham acima de 5 mil reais. Significará para esse trabalhador de chão de fábrica um 14º salário. Ou seja, isso tem impacto positivo no consumo, isso tem impacto positivo na indústria, isso tem impacto positivo na redução da inadimplência e do crédito, isso tem impacto... Isso é renda indireta, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Renda indireta é muito importante. É você desonerar, trazer igualdade, né? Justiça tributária, é o que o Lula acabou de falar, né? Positivo na macroeconomia do país. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o senador Renan Calheiros pela iniciativa, pela coragem. Creio que nós podemos dar ainda passos mais ousados. Essa questão do juros sobre capital próprio, essa questão do dividendo, essa questão do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e essa questão do gasto tributário, que é uma outra questão abordada, o Senado já deliberou sobre ela. Há um projeto de lei de autoria do senador Esperidião Amin, que estava aqui, relatada pelo senador Ariel Visto, que estava aqui, e que foi aprovada, tratando das matérias de benefícios fiscais infraconstitucionais. Nós aprovamos e estabelecemos revisão quinquenal. Aliás, este aspecto da revisão quinquenal, aprovada neste PLP, foi que inspirou este relator a estabelecer a revisão quinquenal dos benefícios da reforma tributária. Ou seja, aqueles que têm alíquota diferenciada na reforma tributária terão revisão quinquenal para que nós possamos avaliar a qualidade do gasto tributário, que é uma outra inovação necessária para um país que se diz moderno, que se pretende moderno e que é uma das 10 maiores economias do mundo e que não pode chegar aos números que nós estamos chegando de renúncias tributárias infraconstitucionais sem que a sociedade tenha uma avaliação sobre tal. Portanto, apenas para cumprimentar o eminente relator e dizer que no dia de hoje a Comissão de Assuntos Econômicos dá um passo importantíssimo, até para que se movam as peças no tabuleiro de xadrez, para que E vamos lembrar, essa peça foi mexida. Mota pautou a isenção do IR para a próxima semana. Benefício tão importante para os assalariados possam ser efetivamente aprovados pelo Congresso Nacional. Antes de passar a palavra ao senador Alessandro Vieira, eu queria registrar que a redução ou a isenção do imposto de renda até 5 mil reais foi promessa de campanha do governo que se encerrou em 2023 e 22, dezembro de 22, e que não aprovou nenhuma medida no sentido de garantir essa isenção, portanto, corresponde à data do início do projeto de lei. É importante essa cronologia. Vossa Excelência fez, inclusive, de acordo com o que estava sendo debatido da sociedade. E agora, felizmente, o presidente Lula manda uma medida, manda um projeto de lei para a Câmara com urgência constitucional para isentar quem ganha até 5 mil reais. E a CAI, através do nosso presidente, Renan Calheiros, pauta e relata no dia de hoje esse projeto de extrema relevância. Eu acho que para todos nós que somos do Nordeste e do Norte do Brasil, essa isenção, esse 14º salário, ele vai representar um 14º salário para mais de 95% dos
trabalhadores assalariados dessas duas regiões que têm uma renda menor. Portanto, além do que já foi dito pela senadora Tereza Leitão, pelo senador Eduardo Braga, pelo senador Renan Calheiros, e tenho certeza que por todos os benefícios que isso vai trazer para a economia, e a gente vai dar um passo fundamental na justiça tributária, que vem com a reforma tributária, e agora o primeiro passo da reforma sobre a renda, perfeito, ou sobre a renda dos assalariados, né, basicamente. Então, eu queria cumprimentar e quero também frisar, senador, estou passando para Vossa Excelência, frisar que esta semana o Senado pautou aqui na CAI, amanhã na CCJ, no plenário do Senado, hoje e amanhã, matérias de interesse do Brasil, de interesse do povo brasileiro. Então, a nossa casa está muito bem colocada nesse momento que a sociedade reivindica que esta casa trabalhe para o Brasil e para os brasileiros. Com a palavra o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Antes de qualquer coisa, registrar os elogios ao senador Renan Calheiros. Renan compreendeu perfeitamente, e não é surpresa pela experiência que tem, a importância do momento que vivemos no Brasil. É preciso desarmar armadilhas artificiais que paralisam esse país. A polarização que emburrece a nação faz com que se tenha um escudo para a preguiça, para a incompetência e para a extorsão. O uso de bloqueio de pautas que são fundamentais para o país para ter proveito pessoal é prática usar e vezes. Vamos lembrar, temos várias divergências com o polícia aí, né? Mas ele tá falando algo correto. É sobre isso, tá? E ele, a bem da verdade, né? Ele é um dos que vive criticando isso. Ele sempre diz, não tem polarização no Brasil fora do parlamento. A gente tem um monte de gente querendo travar o país. Isso é outra coisa. Infelizmente, dessa nação, e ter o contraponto do Senado, ter a capacidade de construção técnica de textos, de relatórios, que efetivamente dialoguem com aquilo que é bom para o país, sinaliza uma esperança na nossa democracia. Fico muito feliz com esse momento e faço questão de fazer um registro técnico do que foi feito aqui, porque foi feito com muita habilidade, e isso merece nosso registro. Esse relatório, senhor presidente, ele dialoga com o que há de mais moderno nas práticas internacionais tributárias. Ele garante segurança jurídica, ele fortalece a confiança da sociedade no sistema tributário, é um passo decisivo para um Brasil mais justo, competitivo e socialmente equilibrado. Não há dúvida. O parecer de Vossa Excelência ainda teve a sensibilidade federativa de reconhecer que não podemos fazer aqui, em Brasília, mudanças que afetem a vida financeira orçamentária de municípios e estados. E o senhor faz o ajuste com equilíbrio e perfeição. O senhor preserva a capacidade de investimento ao preservar a possibilidade da dedutibilidade de juros sobre capital próprio. E, ao mesmo tempo, garante essa coisa da justiça tributária que buscamos há décadas. É pauta eterna brasileira. Eternamente no Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico. E aqui se dá um passo consistente para mudar isso. Mas me somo, senhor presidente relator, à sugestão do senador Omar Aziz. De fato, é bastante razoável estender a possibilidade do refinanciamento também à faixa de 7.500 com a devida proporcionalidade. E antecipo, senhor presidente, porque tenho compromisso externo, já por conta da pauta da CCJ de amanhã, os meus elogios também para o PRS número 8. A resolução que estabelece limites globais para o montante da dívida consolidada da União. Outra iniciativa que Vossa Excelência capitaneia aqui no Senado, fundamental. Porque ao estabelecer esse limite, se estabelece a salvaguarda da confiabilidade da economia brasileira. Que também ela, a economia brasileira, é vítima dessa mesma composição. Extorsão, protelação eleitoreira, especulação no mercado. Quando passarmos a ter regras objetivas, e o senador Iovisto, que é um craque na matéria, fez muito bem o seu trabalho, seguramente nós teremos mais confiança e, por consequência direta e imediata, juros mais baixos. A taxa de juros que temos hoje no Brasil, ela não tem base em dados reais.
Ela é baseada na desconfiança do mercado, e a iniciativa da Vossa Excelência vai diretamente no sentido de resgatar essa confiança, sem ferir a capacidade de investimentos do governo, sem ferir a autonomia de poderes, apenas exercendo aquilo que a legislação prevê e resgatando a dívida do Senado, que já guarda, se eu não estou enganado, 35 anos ou coisa parecida. Parabéns, senadores. Espero que no dia de amanhã, após as listas, a gente possa ter aprovação por unanimidade desses temas. Uma palavra, a senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Também, de uma forma aqui rápida, eu quero parabenizar tanto ao autor, o nosso senador Eduardo Braga, como especialmente também ao relator, por ter pautado o que eu diria, depois de tantas falas aqui que já me antecederam, que não se fala só de um ajuste tributário, né, uma justiça tributária, mas se fala aqui de justiça social. Quando a gente está exatamente fazendo o que é o nosso papel, o nosso dever aqui do Senado Federal, e eu quero relembrar que é promessa do nosso presidente Lula, foi promessa de campanha desde 2018, já do candidato da época Haddad, e foi promessa também depois do Haddad, né? Eu quero aqui só registrar, fazer uma historiazinha aqui que o nosso querido Rogério fez. O presidente da época que foi eleito, depois que Haddad fez também fazer parte do seu programa de governo, também botou, mas não conseguiu implementar. Então eu acredito que já passou da hora da gente fazer realmente essa justiça tributária, que é uma justiça social. Isentar todas as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Eu digo assim que até 5 mil reais, porque é exatamente o que vai repercutir, não diria só no Nordeste, mas eu acredito que no país como um todo, mas especialmente no Nordeste, isso vai fazer uma diferença muito grande com tudo que vem beneficiando aí. Então, é de uma forma responsável que o Senado pauta matérias que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas, e é isso que essas pessoas, que o Brasil espera do Senado Federal, que pautas importantes como essa, que está sendo pautada, que espero eu que seja votada amanhã também, pela sua, eu diria assim, não tem urgência sobre isso, quem não está pagando e quem vai deixar de ganhar o seu 14º salário, que vai fazer a diferença verdadeiramente no que ele vai botar no prato da comida do povo brasileiro, que é a grande maioria. Então, justiça tributária, justiça social precisa ser feita agora. Eu parabenizo aqui da forma que está sendo conduzida no Senado Federal, parabenizando aqui nosso relator. Não havendo mais inscritos, fica suspensa a discussão, que será retomada na sessão de amanhã às 11 horas. Os outros itens da pauta foram retirados, portanto, aqui com a aquiescência do presidente titular, o chefe da comissão, fica encerrada a sessão. Obrigado. É isso, gente. E aí, né, temos a votação foi hoje, né? Eu tô gravando isso hoje, 24. A gente também vai falar sobre isso, porque enquanto estava correndo a CCJ com a PEC da blindagem, estava rolando também a votação da CAI também. E aí, assim, tudo pode acontecer. Vamos ter também uma análise com relação a isso, porque teve muito voto. Inclusive, seu Isalci, como eu previ, votou contra a PEC da blindagem, mas foi o mesmo cara que estava querendo obstruir a votação da isenção do imposto de renda. Aí adianta você levantar essa pauta e dizer assim, mas ele votou por conta de uma matéria e você esquecer a trajetória do cara todinho. Vale? Entende? Nós temos que ser mais estratégicos. Essas pessoas, quem tá lá em cima, principalmente a galera desses partidos de Centrão, PL, PP, União Brasil, esses partidos fisiológicos, eles têm uma pauta que é completamente indefinida. Eles viajam ao bel prazer e fazem com que a digital dos outros partidos às vezes tem que ser obrigada a ser colocada em projetos impopulares, e é sobre isso que a gente tem que estar batendo o tempo inteiro, porque uma coisa é dita, a gente passa por esse tipo de deixar o governo federal, o governo Lula e os parlamentares de esquerda reféns dessa ala, né, que pode votar PEC na Câmara dos Deputados, que tem votação suficiente para passar uma PEC sozinha, fazer esse tipo de chantagem, né? E depois voltar e ficar fazendo o discurso moral. Então, isso aqui vai fazer parte de uma
continuação, o like, ativa o sininho, comenta, compartilha e vamos que vamos, porque eu fiquei uma semana sem postar vídeo. O patrão tá zangado, vai me ferrar em visualização, viu? Então, rumo às 3.000 horas, que ainda tá faltando. E vamos que vamos. E de novo,